Bom dia aos irmãos e feliz sábado, né? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus lá no Salmo 90. O Salmo 90, ele abre o quarto livro de cânticos dos israelitas. Porque o livro de Salmo, ele é como se fosse 5 hinários diferentes. São 5 livros de hinos. Se você for ver aí, algumas Bíblias têm isso melhor marcado. Todas as Bíblias têm isso marcado, mas algumas têm melhor marcado, né? Então, o Salmo 1, você vai ver que está escrito lá em cima, não somente Salmo 1, está escrito livro 1. Em algumas outras Bíblias tem dizendo assim, livro 1, do Salmo 1 ao Salmo tanto. Livro 2, do Salmo 1 tanto ao Salmo tanto. Livro 3, livro 4. E aqui a gente está no primeiro Salmo do livro 4, né? Além disso, esse é o único Salmo que é atribuído a Moisés. Os salmos são atribuídos a Davi, os salmos são atribuídos a Asaf, os salmos são atribuídos a outros personagens, mas esse aqui é um salmo de Moisés. E eu queria que a gente fosse lendo, a gente vai orar, e a gente fosse lendo aos poucos e refletindo nesse salmo, né? Vamos orar, do jeito que nós estamos, oremos. Deus nosso Pai, agora a gente vai refletir no Salmo 90, na tua grandeza, na nossa finitude, na tua santidade e na nossa corrupção, mas na tua soberania e na nossa pequenez, ó Deus. Vem abençoar a gente em nome de Jesus Cristo, amém. Como Moisés começa esse salmo, né? Eu queria que a gente lesse o verso 1 e 2, diz assim a palavra de Deus, ó. Salmo 90, verso 1 e 2. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Essas são palavras que tem muitos hinos compostos em cima dessas palavras, né? O Senhor Deus, diz aqui Moisés, ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio sempre, Deus é a nossa morada. Os israelitas, por muito tempo, eles procuraram uma morada, né? A terra prometida, Canaã. E aqui a palavra que Moisés usa para morada é a mesma que os israelitas procuravam. É a mesma de terra prometida. Deus é a nossa terra prometida, na verdade. Os israelitas estavam indo para Canaã, a terra que mana leite e mel, e era maravilhoso isso. Mas Moisés, aqui nesse hino, e era uma promessa de Deus, os israelitas irem para a terra que mana leite e mel, tá? Era uma promessa de Deus ir para Canaã. Era uma coisa que Moisés queria muito, que o povo que saiu do Egito queria muito. Mas, na verdade, a nossa morada mesmo, o nosso refúgio mesmo, diz aqui Moisés, é o Senhor Deus. O Senhor Deus. Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. E Moisés coloca o de geração em geração. A geração de Moisés, ela não conseguiu entrar, não sei, 2 pessoas, né? Não conseguiram entrar na terra de Canaã. Mas aqui Moisés pede para que a gente olhe para o tempo. Deus é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Vem uma geração, depois vem outra geração. Hoje o refúgio do povo de Deus não é mais a Canaã lá do tempo de Moisés. O refúgio do povo de Deus hoje não é Israel. Mas Moisés, ele queria dizer uma outra coisa aqui com isso, né? Eles estavam atrás da terra prometida, mas o Senhor Deus é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Tem uma coisa, é mais ou menos essa a ideia de Moisés, que é a nossa morada, que é a nossa habitação, independente das coisas desse mundo.
Tem uma coisa que a gente procura refúgio e fortaleza independente das coisas desse mundo. E que a gente sempre pode procurar, de geração em geração. Não importa, irmãos, se a gente vai viver daqui a 50 anos, 60 anos, os nossos descendentes, as pessoas na igreja daqui a 100 anos, 200 anos. Essa é uma verdade que continuará, tá? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa morada, sempre, diante de todas as gerações. Por isso, continua Moisés, o grande profeta de Deus, ele diz que antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Moisés pede para que a gente olhe a grandeza de Deus por meio do tempo, né? Grandeza de Deus por meio do tempo. Por que Moisés quer que a gente olhe? Para a gente ter uma ideia de quão Deus ele é o Criador de tudo, ele é poderoso. Moisés quer que a gente observe isso. E a gente pode observar isso de várias formas, tá? A gente pode observar como Deus é poderoso olhando para o mundo e ver como o mundo ele é belo, como a natureza é bela, como aquelas fotos que o James Webb trouxe, aí aquele telescópio, sabe? Como Deus ele é poderoso. A gente pode olhar para o mundo para esse sentido. A gente pode olhar para o mundo e ver as coisas que Deus as coisas grandes que Deus realizou no mundo. Ou uma outra forma também de ver que Deus ele é todo poderoso é olhar para o mundo e ver que Deus vive para sempre. De eternidade em eternidade. Olha o exagero, irmãos. Vem uma eternidade, aí depois outra eternidade, aí você diz, não, Bruno, se é eternidade não tem fim. Mas o poeta aqui está exagerando mesmo. De eternidade em eternidade, ele quer dizer que não passa mesmo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de nascerem os montes, irmãos, na cabeça dos israelitas, nada era mais durável do que um monte, tá? Eleva os olhos para os montes, porque o monte é o lugar de onde vinha estabilidade, de onde vinha segurança. E é assim até hoje, tá? Eu lembro quando eu era criança, que eu ficava indo de João Pessoa para Campina Grande, né? Porque minha mãe morava aqui, meu pai morava em Campina, eles se separaram, eu tinha menos de 2 anos de idade, eu tinha que ficar indo para lá e para cá. E eu ainda lembro, reconheço os mesmos montes da época. Os mesmos montes. Eles não mudam. Eles não mudam. Tá lá. E eu fico imaginando que as pessoas que andaram antes de mim e as pessoas que vão andar depois de mim, elas também vão ver os mesmos montes. Porque se tem uma coisa que não muda é isso. Aliás, os arqueólogos, né, o Dr. Rodrigo Silva, o Dr. Saião, eles costumam dizer que quando eles estão passeando lá para o Israel, para Jerusalém, etc., eles ficam emocionados porque eles sobem do Monte das Oliveiras. É o mesmo monte. É o mesmo monte. Eles vão ver lá o Monte Sinai, o mesmo Monte Sinai, está lá, intacto. Porque a montanha traz essa ideia. Mas olha o exagero aqui do salmista, irmãos. Antes de nascerem os montes, se os montes já dão a ideia de eternidade para a gente, os montes já dão a ideia de eternidade, imagina antes de nascerem os montes, quando não tinha montes, tá? Antes de criares a terra e o mundo, porque, irmãos, a terra e o mundo, ele é muito velho, tá? O mundo tem muito tempo, a terra tem muito tempo, o sistema solar tem muito tempo. Os cientistas aí contabilizam que a terra tem uns 4 bilhões de anos. É tempo demais, irmãos. E quando Deus veio aqui criar em 6 dias, isso faz
muito tempo, porque se você for contar assim, em 1000 anos é tanto tempo. 2000 anos é tanto tempo. 2000 anos faz que Jesus veio. Olha quanto tempo faz. Mas antes disso tudo, irmãos, antes disso tudo, antes de Deus criar a terra e o mundo, antes de Deus criar os montes, de eternidade em eternidade, o nosso Senhor era Deus. Tu és Deus. É assim que o salmista apresenta Deus. É assim que o salmista apresenta Deus. E por que o salmista, por que Moisés vai apresentar Deus assim? Porque Moisés vai fazer agora uma comparação. Moisés agora quer que a gente olhe para Deus, que é o Deus de eternidade em eternidade, e olhe agora para a gente. E do verso 3 ao verso 6, a gente vai olhar agora para a gente. A gente vai tirar os olhos de Deus e vai olhar para a gente. Diz assim o verso 3, irmãos. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Tem um filósofo, irmãos, Santo Agostinho, o nome dele. Ele costumava dizer o seguinte. João Calvino também dizia isso, né? Quer se conhecer? Então conheça Deus. Quando você olha para Deus, aí você olha para você mesmo, aí você passa a se conhecer melhor. E Moisés, ele tinha essa ideia também. Porque Moisés primeiro olha para o Deus de eternidade em eternidade. O Deus que era Deus antes de nascerem os montes. E agora, irmãos, Moisés olha para a gente. E quando você compara o Deus de eternidade e eternidade para a gente, você vê que tem uma diferença aí muito grande, irmãos. Porque aqui Moisés está dizendo que a gente é pó. As mesmas palavras que Deus usa em Gênesis 3, dizer que a gente foi criado do pó. Deus diz para a gente, retornem ao pó, seres humanos. A gente pensa que é tanta coisa. Deus diz que a gente é criatura aqui, que a gente é pó. Talvez uma das coisas mais assim insignificantes da criação de Deus é daquilo que a gente é formado, do pó da terra. Tá? A gente não é formado das árvores, a gente não é formado dos rios, das montanhas, a gente é formado do pó da terra. É isso que o salmista diz para a gente. Para Deus, de fato, 1000 anos são como as horas da noite. As horas da noite. Porque as horas da noite no instante passam. Você já percebeu que as horas da noite no instante passam? Você queria dormir mais e fica botando despertador para acordar, porque é assim mesmo. A hora da noite é uma coisa que no instante passa. Mas 1000 anos para Deus é como aquelas horas da noite. E aí diz o salmista que como uma correnteza Deus arrasta os homens, diz o salmista. Porque os homens, nós, criaturas, nós somos breve como o sono, nós somos breve como a relva, nós somos breve como a folha que murcha, irmãos. Ou seja, o salmista está querendo que a gente olhe para como a gente é passageiro, finito. A gente é muito finito, irmãos. No instante a vida passa. É claro que na época que a gente está vivendo, das redes sociais, a gente não quer ser, a gente tem a ilusão de que a gente não é finito, tá? Por exemplo, as redes sociais trabalham muito com a ideia de performance, né? Da gente fazer tudo bom. Seja a melhor versão de você mesmo amanhã. E dizer isso para uma criatura, irmão, é uma covardia danada. É muito difícil ser a melhor versão de você mesmo amanhã.
É muito difícil, irmão, ser bom em tudo, muito difícil, não tem condição. Deus é bom em tudo, tá? Somente Deus e os céus são infinitos, disse certa vez Ellen White. Somente Deus e os céus são infinitos. Mas o salmista está lembrando aqui que nós somos finitos. E isso é uma realidade. Realidade que você vai... Se você não levar em conta, você vai bater nela. Você vai bater nela. Porque pense em quantas coisas você poderia fazer, ou poderia ser bom, mas ou você não tem tempo suficiente, ou você não tem condições suficientes. E por esse fato da gente ser criatura, a gente às vezes fica com um senso de culpa danado. Mas a gente não deveria, sabe que a gente não deveria ter sentimento de culpa pelo fato de ser criatura, porque foi assim que Deus criou a gente. A gente não deveria ter sentimento de culpa pelo fato de não ser bom em tudo. Não deveria ter esse sentimento de culpa. Não deveria ter sentimento de culpa pelo fato de não conseguir fazer 1000 coisas. Porque só quem faz 1000 coisas é Deus. Deus faz 1000 coisas. Mas o ser humano, ele não consegue fazer 1000 coisas. Porque ele não é o Criador. Ele tem limites. Eu estou aqui, irmão, e não posso estar em outro canto. Olha o limite. Olha o limite. Eu estou lendo, aí não posso estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo que eu estou lendo. Olha o limite aí, ó. O limite. Eu estou brincando com minha filha, aí não consigo dar um estudo bíblico enquanto estou brincando com minha filha. Olha o limite aí, ó. Nós somos limitados, irmãos. E além da gente ser limitado, tudo passa muito rápido, viu? Tudo passa muito rápido. Quando eu era adolescente, eu tinha a impressão que o tempo passava devagar. Quando eu era criança também, demorava tanto para chegar no Natal. Hoje parece que o Natal chega tão rápido, eu tenho essa impressão. O Natal chega muito rápido. A Páscoa chega muito rápida. Esse mês e todos os meses voaram assim. Por quê? Porque a gente vai tendo um entendimento do tempo melhor, principalmente em termos de sabedoria. A gente vai percebendo, eita, as coisas não são eternas quando a gente pensava que era na adolescência. O tempo passa rápido mesmo. E as metáforas que Moisés aplicam aqui, né, são muito interessantes, né? 1000 anos para Deus é como uma noite. Deus é como uma correnteza que arrasta os homens. Não sei se você já viu naqueles vídeos as correntezas das enchentes arrastando, a pessoa não consegue se apegar. Deus é essa correnteza, os homens não podem com Deus. Tá? Em que sentido os homens não podem com Deus? Porque eles são breves, são como um sono. Um sono é uma coisa que num instante se passa. E a gente é assim. A gente é como um sono que no instante se passa. Um instante, irmãos, se passa. A gente é como uma relva que... Isso era muito comum lá no deserto, irmãos, naquele povo. Ali o pessoal do Oriente Médio sabe o que é isso. O que, Bruno? Às vezes cai uma chuva lá no Oriente Médio, aí ela faz com que nasça uma flor de manhã. Você sabe o que acontece com aquela flor de tarde? Ela seca. A flor nasce de manhã e de tarde seca. Por isso que você entende várias figuras de linguagem que o próprio Senhor Jesus usou. Lembra que o Senhor Jesus já falou isso? O Senhor Jesus disse que Deus veste a erva do campo. Como é a erva do campo? Ela está hoje, mas rapidamente ela é lançada ao quê? Ao fogo. Um instante seca. E é assim, os seres humanos, por mais impressionantes que eles sejam, por mais coisas que eles fazem, por mais que a gente tenha heróis nessa vida, olha a grandeza do apóstolo Paulo, olha a grandeza de Martinho Lutero, olha a grandeza de Moisés, olha a grandeza de Ellen White, olha a grandeza deles. Por mais que você olhe assim, mas eles, irmãos,
germinaram e brotaram de manhã, e quando foi à tarde, murcharam e secaram rapidamente. Rapidamente. Mas a gente tem a impressão que a vida não é assim, sabia? A gente tem a impressão que a vida dura para sempre. A gente tem a impressão que nesse mundo pecaminoso, as coisas que a gente faz, a gente tem condição de fazer elas com perfeição e que elas duram para sempre, e a gente esquece disso aí. Por que a gente esquece disso? Porque a gente não olha de eternidade em eternidade. A gente olha para a gente e a gente fica, claro, com um sentimento de culpa porque a gente não faz metade daquilo que era para a gente acha que deveria fazer. Mas o fato, irmãos, é que a gente é finito, tá? A gente é sujeito aos limites que Deus nos deu. E isso não é ruim, tá? Porque Deus nos criou assim mesmo. Deus criou a gente finito. Deus não criou a gente para a gente ser bom em tudo. Deus não criou a gente para a gente conseguir ser onipresente. Deus não criou a gente para a gente conseguir ser onisciente. Deus não criou a gente para a gente conseguir ser onipotente. Deus não criou a gente para isso. Isso é uma coisa, irmãos, que somente Deus consegue. E como foi que Deus criou a gente? Deus criou a gente finito mesmo. Deus criou a gente como criatura. E se no 6º dia da criação Deus disse que isso era bom, isso é bom mesmo. Não é ruim ser finito, sabia? Não é ruim não conseguir agarrar o mundo com as pernas. Não é ruim você fazer uma coisa e o negócio não dar resultado amanhã. Não é ruim não, foi assim mesmo que Deus fez a coisa. Não é ruim você demorar anos para ver assim um pouquinho a coisa florescer. Não é ruim não. Foi assim mesmo que Deus fez. Deus fez desse jeito. E Deus disse, é tudo muito bom. É muito bom. Deus disse que era muito bom. Então, existem algumas coisas que Deus compartilha com suas criaturas, né? Existem coisas que Deus não compartilha. Ele, seu Criador, Todo-Poderoso, é uma coisa que Ele não compartilha. Não compartilha. E a gente tem que entender, porque se a gente não entende isso, irmãos, se a gente não entende que as nossas limitações e a condição da gente de criatura é uma coisa que Deus colocou pra gente, vai ter uma parede que a gente vai bater a testa. Porque isso é parte da realidade. E com a realidade, não tem como negar a realidade, irmãos. Você bate a cara na realidade. Tente atravessar isso aqui, né? Tipo, você não é arrochado, tente passar para o outro lado. Você vai bater e vai desmaiar, vai cair. E essa é a condição do ser humano que não conhece a Deus, irmãos. A condição do ser humano que não conhece a Deus é não lembrar que Ele germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Essa é a condição do homem que não lembra quem é o Senhor Deus e quem é Ele. A condição do homem que não lembra a Deus, irmãos, é que ele não sabe que ele é formado do pó. Para a gente uma noite é muito, para Deus, meu Deus, mil anos é como as horas da noite. Para Deus é assim. Deus é como a correnteza que arrasta os homens. E não bastasse a gente ser finito e criatura, tá? O salmista pede para a gente olhe outro aspecto da nossa natureza. Olha o que Moisés lembra a gente no verso 7, irmãos. Somos consumidos pela tua ira, somos aterrorizados pelo teu furor. Tu conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Não bastasse a gente ser criatura e a gente ainda é pecador. Essa é a condição do ser humano quando ele olha verdadeiramente para Deus. Condição do ser humano. Não bastasse a gente ser limitado
E a gente ainda tem no nosso corpo, irmãos, a natureza pecaminosa, que funciona como uma espécie de ultrapeso, de forma que a gente não consegue fazer o bem que a gente gostaria de fazer. Nossa natureza pecaminosa não nos permite. A gente é criatura e pecador. Olha mesmo. E por isso que o salmista diz que a gente é consumido pela ira de Deus, a gente é aterrorizado pelo seu furor. Por quê? Porque a gente, quando a gente olha para Deus como Senhor soberano e eterno, aí a gente se coloca no lugar da gente, realmente. O lugar de criatura que precisa de misericórdia. Que a gente é consumido pela ira de Deus, irmãos. A gente é aterrorizado pelo furor de Deus. Meu Deus, eu fiz isso errado. Meu Deus, era para eu ter feito isso. Meu Deus, olha, meu amigo, como eu sou ruim, como eu sou pecador. E Deus conhece as nossas iniquidades, diz o verso 8. Os seres humanos pecam secretamente, irmãos. Fazem coisas nos seus pensamentos. Desejam coisas erradas nos seus corações. Fazem muitas coisas ruins e iníquas, muitos malfeitos morais, mas, diz aqui, eles não escapam à luz da presença de Deus. Aí a gente entende o que é que Agostinho queria dizer, irmãos. Quando a gente conhece mais a Deus, a gente passa a se conhecer de verdade. Porque a gente, com relação às outras pessoas e com relação até a nós mesmos, a gente se ilude muito. Se ilude muito. Mas não com relação a Deus, vai dizer Santo Agostinho. Com relação a Deus, você não consegue se esconder, sabia? Não consegue se esconder. Porque Deus sabe tudo, inclusive o fim desde o princípio. Não tem, tipo, claro, a gente tem um ditado, faz tempo que eu não escuto esse ditado, sabe? Mas o ditado era um exagero de nordestino, aquele que dizia, menino, dessa história até Deus duvida. Não tinha esse ditado, né? Mas tem um exagero nesse ditado, um exagero proposital. Qual é o exagero? É claro que Deus não duvida de nada, irmãos, porque Ele é onisciente. E a do ditado era essa. Então Deus sabe tudo, irmãos. Deus sabe tudo, tá? Não adianta esconder, tipo, botar as mãos nas costas para dizer, não fui eu que fiz não, as mãos sujas, né? Não fui eu que fiz não, porque as pessoas podem não ver, mas Deus vê. Porque os nossos pecados secretos, Deus conhece. À luz da presença dele, Deus conhece. Por isso que todos os dias da gente, diz Moisés aqui, passam debaixo do teu furor. E é como uma zoada, como um murmúrio. A gente sempre tem a sensação de que aquele que tem consciência da presença de Deus, Deus está ali com a gente. A voz do Senhor está aqui, ó. Está escutando, está vendo isso que eu estou vendo, está vendo essa minha iniquidade, está vendo esse meu pensamento. Está vendo isso aqui atravessar o meu coração? Como é que a pessoa vive assim? Como é que a pessoa vive assim? Moisés vai dizer para a gente. Moisés diz no verso 10, irmãos. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Mas ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Bruno, então o segredo é a gente não pensar que a gente é criatura e não pensar que a gente é pecador. Essa é a resposta que o mundo dá, tá? Não pensa, eu tinha uma professora de comunicação, né? Ela dizia, eu não sou pecadora, eu não me venha dizer que eu sou errada, etc, etc, etc. Tem uma professora da UFPB que dizia isso.
Mas não é isso que Moisés diz, irmãos. Moisés aqui inspirado diz. Ele lembra da gente da nossa finitude, tá? Ele lembra que os anos de nossa vida chegam a 70. 80 para os que têm mais vigor. Hoje em dia, talvez Moisés escrevesse, sei lá, 90, 100. Porque na época de Moisés, o normal era as pessoas viverem até 40 anos. 40, 45. Bem-aventurado seria você, se chegasse nos 60, nos 70. Mais bem-aventurado ainda se chegasse nos 80. Muito bem-aventurado. Veja os grandes personagens da história, quanto tempo eles viveram, né? Alexandre o Grande, 30 anos. É assim os grandes personagens da história. Às vezes as pessoas dizem, que imoralidade era aquela sociedade. Maria casou com 12 anos, claro, ela ia viver até os 25. Talvez 30. 40, o normal. Muita felicidade, ela chegaria aos 70, mas dificilmente chegaria aos 70. Muito dificilmente chegaria aos 70. Aqui Moisés está falando com um bem-aventurado. Ele diz que os anos da nossa vida chegam a 70 ali. 80 para os que cuidam mais da saúde, né? Porque de nós tem uns que conseguem cuidar mais da saúde do que outros. Mas ainda assim, irmãos, são anos muito difíceis. Você pode cuidar da saúde e não ter uma dor na coluna. Mas à medida que você vai passando, você vai tendo a impressão que vai ficando sozinho. Porque o povo vai morrendo. E isso é o normal da vida. E você vai vendo os sofrimentos no mundo e você vai ver a vida passando depressa e você vai ver como foi rápido, como tudo passou depressa. A vida foi assim, ó, passou depressa. E aí, Moisés, quando lembra a gente disso, que a gente precisa ser lembrado disso, porque a correria do dia a dia e o pecado quer que a gente esqueça dessa realidade, e essa realidade é uma realidade posta. Não tem como você pode achar isso ruim, mas tem muito o que você fazer, porque a vida é assim mesmo. E Moisés está lembrando isso ao povo de Israel. Eu imagino Moisés dizendo essas coisas, eu cantando essas coisas e o povo de Israel lá no deserto. Eles lembrando disso, ouvindo isso, ouvindo que a vida deles foi essas coisas aqui, né? Ele dizendo assim, rapaz, 40 anos atrás a gente viu o Mar Vermelho se abrindo e agora, ó, onde a gente está? Onde a gente está? E aí Moisés pergunta, quem conhece o poder da tua ira? Em que sentido ele? Por que ele pergunta isso, irmãos? Porque ele agora quer que a gente pense no temor do Senhor. Porque assim, você esquecer de Deus, de como Deus é Senhor, como Deus é grande, como Deus vive de eternidade em eternidade, como Deus é santo. Se você perder isso de vista, você perdeu tudo. Se você perder isso de vista, você perdeu tudo. Porque Moisés já está enfatizando aqui que a vida no instante passa, é sofrimento. Passa depressa, nós voamos. Moisés está enfatizando aqui que nós somos criaturas e além de criaturas nós somos pecadores. Se você perder de vista, irmãos, que o furor do Senhor é tão grande que a gente deve temer a Ele, temer a Deus e dar-lhe glória, se a gente esquece disso, a gente não consegue cumprir o que o verso 12 diz, irmãos. Não consegue cumprir o que o verso 12 diz. O temor do Senhor, disse certa vez Salomão, é o princípio da sabedoria. Ou seja, a glória de Deus, a honra de Deus, o temor a Deus. Se você vive a vida como se a única pessoa a quem você devesse satisfação fosse você mesmo, começa daí o erro dos tolos. Começa daí, isso é de uma falta de sabedoria assim,
Porque se a vida é sofrimento, tragédia, mesmo para os que vivem mais, a gente tem que se apegar a alguma coisa, não tem? A gente tem que segurar em alguma coisa, não tem? E a gente vai se segurar em quê, irmãos? E se a gente esquece que é para se segurar em Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É tomar o caminho de morte, é o caminho da tolice. O caminho da tolice. Uma vez, tem um filósofo que eu acompanho, né? Estudo ele, o Alvin Plantinga. Aí num livro dele, ele disse assim: o pessoal fica rindo do pessoal que é criacionista. Na academia, os criacionistas, eles tomam o caminho que a gente toma de acreditar que Deus criou o mundo como está lá em Gênesis, está em 6 dias, etc. E claro, se você for na universidade, essas pessoas são motivos de riso, né? Como assim Deus criou aí o mundo em pouco tempo assim, blá blá blá, né? Isso aí é uma ignorância tremenda. É de uma ignorância tremenda. Isso aí é motivo de chacota, de burrice, etc. É assim que geralmente as pessoas na academia encaram. E o Alvin Plantinga estava dizendo, coitado dos criacionistas que levam isso tudo aí na cabeça, essas pancadas na cabeça. Mas as pessoas não veem que muito mais grave do que isso é a pessoa que não leva em consideração que Deus existe. Que Deus é o Senhor soberano, isso é o Alvin Plantinga. Que Deus, ele guia as coisas assim, não levar em consideração isso. Eu vou viver a minha vida sem temor ao que lhe é devido. Sem temer a Deus ao que lhe é devido. Isso aí é uma falta de sabedoria e é de uma ignorância tremenda, irmãos. Que é ignorar a coisa mais importante da vida. Mais importante da vida. É por isso que no verso 12 ele diz, irmãos, quando a gente leva em consideração o temor que é devido a Deus por causa do grande furor dele, quando a gente conhece o poder da ira dele, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Claro que aqui ensinar a contar os dias, irmãos, não é dizer assim, dia 1, dia 2, dia 3, né? Mas é ter uma perspectiva assim de como a gente está levando a nossa vida. Se a gente está percebendo mesmo que a gente é limitado ou não. Se a gente está percebendo mesmo quão falho a gente é ou não. Se a gente está percebendo o que é que a gente está fazendo das coisas ou não. Se a gente quer se colocar no lugar de Deus ou não. Se a gente quer ser conhecedor do bem e do mal ou não. É isso aqui que o salmista, que Moisés lembrou a gente. Isso é o que significa contar os nossos dias, irmãos. Os judeus, geralmente, eles fazem as contas, não é uma pessoa que vive até os 80 anos, eles têm aí 4.000 semanas, mais ou menos, de vida. Essa é a média das pessoas, tá? As pessoas vivem, no máximo aí, claro, tem gente que vive 90, 100. Mas o normal é a pessoa viver 4.000 semanas. 4.000 semanas. E uma semana já se passou, olha mesmo. E se você for olhar direitinho, como se passa as semanas rápido? Se passa muito rápido. E a gente, diz aqui o salmista, precisa aprender com Deus a olhar para a nossa natureza pecaminosa, a olhar para a nossa finitude, para que a gente consiga viver de forma sábia. Para que a gente consiga viver com sabedoria. Porque senão a gente não consegue. Não consegue viver com sabedoria. Vive a vida, desperdiça a vida. E quantas pessoas aí, irmãos, elas têm a impressão que desperdiçou a vida porque era para ter feito mais isso, era para ter feito mais aquilo, etc. E como elas não têm a noção da natureza pecaminosa dela, e como elas não têm a noção de criatura que elas são, elas nunca pararam para pensar quando poderiam e quando deveriam
parar para pensar do que é que eu estou fazendo com minha vida. Porque depois que chega aos 80 anos, a gente vai lembrar do nosso Criador, a gente deve lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, diz Salomão, antes que cheguem os maus dias e a gente diga assim, não tenho neles prazer, tenho neles prazer. Vocês entendem que a Bíblia o tempo todo está lembrando disso, da nossa finitude? Por quê, irmãos? Porque a Bíblia quer que a gente viva com sabedoria. Não quer que a gente tome o caminho da tolice, né? Não quer que a gente tome o caminho dos tolos. Não quer que a gente tome a impressão que as redes sociais colocam na gente de que a gente pode tudo, consegue tudo. Não consegue, irmão, não consegue. O verso 13 diz, volta, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Agora Moisés vai se voltar para uma saudade que tem aquele que, os outros salmistas também cantam isso, mas aquele que leva em conta como realmente Deus é e que tem esperança de que um dia Deus vai ajeitar tudo. Você não viveu esse tempo, eu e você não vivemos esse tempo. Mas essa é uma promessa de Deus. Um dia Deus vai ajeitar todas as coisas. No tempo de Moisés, eles esperavam o Messias. Eles esperavam que de alguma forma Deus ia dar um jeito nas coisas. E na ótica cristã é interessante que isso ainda não se cumpriu completamente. Deus ainda não deu um jeito nas coisas completamente. Mas dentro do coração do povo de Deus, a gente já sente uma saudade de quando é que isso vai acontecer, por que é que isso ainda não chegou. É por isso que os salmistas, várias vezes, eles falam desse tema, né? Esse tema da saudade de quando Deus vai ajeitar todas as coisas, porque como é que a gente quer experimentar isso, né? E aí o salmista diz, volta-te, Senhor. Ele talvez estava falando aqui, irmãos, da volta do Messias, né? Pensando que o Messias vai voltar. Mas Deus, em sua inspiração, pode fazer com que a gente aplique isso aqui à volta do Senhor Jesus também, porque a gente também dá esse grito, irmãos, volta-te, Senhor. A gente quer que Deus volte. Moisés e os profetas, eles olhavam para o Messias. O Messias veio e o Messias disse que é para a gente olhar para a volta dele, porque vai ter uma segunda vinda. Volta-te, Senhor, porque até quando a gente vai ter que viver a vida desse jeito? E quando a gente tem essa saudade de Deus, irmãos, quando a gente tem essa esperança aí no Senhor, quando a gente olha para o Senhor Todo-Poderoso, aí o Senhor satisfaz a gente pela manhã. A gente é criatura, a gente é pecador, mas a misericórdia de Deus é a última palavra. Misericórdia de Deus é a última palavra. Porque onde abundou o pecado, disse São Paulo, superabundou o quê, irmãos? A graça de Deus. O pecado não deu a última palavra. E o pecado não dá a última palavra aqui no Salmo de Moisés. Não dá a última palavra. Não é o pecado que dá a última palavra. Quem é que dá a última palavra? É o amor leal de Deus. Deus satisfaz a gente pela manhã com o amor leal dele. Deus tem compaixão da gente. Imaginem o Deus de eternidade e eternidade ter compaixão da gente, que para Deus a gente passa assim como as horas da noite. Rapidamente a gente passa na vida e Deus tem compaixão da gente. Deus satisfaz a gente com amor leal. Deus consegue fazer uma coisa que para a gente parece impossível no verso 15, mas Deus consegue. Todos os nossos dias cantaremos felizes. Aí diz o verso 15, ó, Deus dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos.
Deus consegue fazer com que o período de sofrimento que a gente viveu, a gente consiga ter um propósito ali. Deus consegue. Geralmente, quando os cristãos estão debatendo com os ateus dizem, tem muito sofrimento que não acontece, não adianta de nada, acontece nada, pior, só piora a vida das pessoas. É verdade. Tem muito sofrimento na vida que é assim mesmo. Só piora. Mas o salmista diz que Deus consegue dar uma alegria pelo tempo que a gente foi afligido, pelos anos que a gente sofreu. Porque a gente olha e a gente consegue ver que Deus... a gente não estava percebendo a mão de Deus, tá? Não estava percebendo a mão de Deus. Mas a gente olha e vê que Deus, Ele cumpriu na gente o propósito dele. E a gente não entendia, a gente não via, a gente pensava que o mundo estava tudo ao acaso, tudo à relva. Mas aí, irmãos, aqueles que contam os seus dias e alcançam um coração sábio, eles olham e dizem, é verdade, ó, Deus, Ele guiou, é porque eu não estava vendo direito, mas olha Deus aí guiando. Deus estava ali por trás, ó. Foi bom ter feito assim, foi menos ruim ter acontecido isso. Isso aconteceu, lamento, mas Deus nos dá uma alegria pelo tempo que nos aflige, diz aqui o salmista. Por isso, o salmista que ele acredita que tem uma coisa, no verso 16. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Ellen White tem outra frase, irmãos. Ele diz assim: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos do modo como Deus conduziu o seu povo. Isso é uma paráfrase disso aqui que a gente está lendo, tá? Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos. Por que a gente tem que vir na igreja e falar do Êxodo, hein? E falar de Abraão? E falar de Davi e Golias? E falar da rainha Esther? E falar da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus? E falar do apóstolo Paulo? E falar dos mártires? E falar de Lutero? E falar da reforma? Por que a gente tem que ser lembrado dessas coisas, irmãos? Porque os servos de Deus precisam ver manifestos os feitos de Deus. Eles precisam lembrar disso. Eles precisam lembrar do esplendor de Deus. Os nossos filhos precisam se lembrar do esplendor de Deus. Um dia os israelitas chegaram lá no Mar Vermelho e Moisés está lembrando isso aqui ao povo. Vocês lembram que um dia vocês chegaram no Mar Vermelho e o que foi que Deus fez? Os israelitas velhinhos dizendo, é mesmo, como a gente foi mal criado depois. Mas é mesmo, Deus abriu o mar. E vocês lembram que um dia Faraó não queria deixar vocês saírem. E o que foi que Deus poderosamente fez? É mesmo, o anjo da morte passou. E aqueles que tinham o sangue pintado, realmente eles não sofreram. E vocês lembram o que era que Deus fazia de dia e de noite? Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram dos feitos de Deus? E eu fico imaginando os israelitas lembrando disso. É mesmo, os nossos filhos precisam lembrar disso também. Precisam saber isso também. O esplendor de Deus, o como Deus fez, o que Deus fez na história da redenção. E vocês lembram, irmãos, que numa sexta-feira todo mundo achava que o Messias ia vencer e ele morreu na cruz. E 3 dias depois, 3 dias, irmãos, acontece tanta coisa. 3 dias depois ele ressuscitou e o mundo foi um lugar diferente.
quantas vezes a gente pode olhar para a gente mesmo e pensar, e Deus dizer, você lembra disso? Você lembra disso também? Por isso, irmãos, a gente precisa manifestar os grandes feitos de Deus. Precisa. E o salmista encerra, irmãos, dizendo assim, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida sobre nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. O salmista lembrou que Deus era eterno, ele começa assim, né? Moisés começa assim. Moisés lembra que a gente é pó, é um sonho, é uma relva, no instante a gente passa. Isso não é uma coisa ruim, tá? O fato da gente ser criatura. Ruim é o pecado e a morte, isso é ruim, irmãos. Mas o fato da gente ser criatura não é uma coisa ruim, tá? O fato da gente não ser os melhores em tudo não é uma coisa ruim. O fato da gente não ser onipresente não é uma coisa ruim. O fato da gente não ser onipotente não é uma coisa ruim. O fato da gente não ter os atributos de Deus não é uma coisa ruim, é a realidade. E é bom porque Deus disse que era bom. Mas depois Moisés lembra da nossa finitude e o nosso pecado. E Moisés lembra da morte também. Aí Moisés lembra dessas duas coisas ruins que afligem o ser humano. Mas aí Moisés lembra de como é que a gente alcança sabedoria nisso. E como é que a gente alcança sabedoria nisso? Com Deus, irmãos. Com Deus. Com Deus é que a gente alcança sabedoria. É a gente buscando a misericórdia de Deus. É Deus nos dando alegria no sofrimento. Não é que a gente está feliz no sofrimento, mas a gente tem sabedoria no sofrimento. Essa é a ideia. Sabedoria a gente tem de encarar as coisas. A gente busca a compaixão de Deus. Deus nos ensina a contar os nossos dias, irmãos. E Moisés encerra dizendo que a bondade e o esplendor de Deus, a bondade do nosso Deus soberano esteja sobre a gente. Teve com o povo de Israel, né? Isso era bem visível para eles. De manhã a nuvem, uma nuvem que protegia eles do calor do deserto. E de noite você tinha lá uma nuvem maravilhosa, exuberante, brilhante. Os israelitas lembravam disso. E aí, era a bondade de Deus em cima deles. E a gente também está aqui, irmãos. Isso aí é uma prova da bondade de Deus para com a gente. O Santo Espírito de Deus na gente, a gente buscando a santificação, a gente buscando fazer a vontade do Senhor. Isso é uma prova da bondade de Deus para com a gente. A gente seguindo a vida, continuando a vida, isso é uma prova da bondade de Deus para com a gente. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Tem 1001 coisas que a gente poderia dizer que são provas da bondade do nosso Deus soberano. Mesmo que a gente é criatura pecadora, finita. Mas se você olhar direitinho e racionalmente, pensar direitinho, você vai ver a bondade de Deus na sua vida. Você vai ver a bondade de Deus. Por isso que ele termina, consolida para nós a obra de nossas mãos. Porque a obra de nossas mãos, irmãos, no instante passa. A gente diz assim, não adianta, a igreja não é toda corrupta mesmo. De que adianta? De que adianta? Esse mundo é todo torto mesmo. De que adianta? De que adianta? Cria os filhos e depois viram as costas, fala 1000 vezes, parece que você não educa, não sei o quê, o povo ainda fica julgando você, não sei o quê. Não adianta, então não adianta, né? Não, irmãos. Se a gente tem sabedoria, a gente olha para Deus e diz, consolida para nós a obra de nossas mãos, Senhor. Consolida a obra de nossas mãos. Olha, ele pede 2 vezes, Moisés pede 2 vezes. Senhor, eu sei que no Senhor, disse certa vez São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Eu tento fazer, não dá certo, era para ser mais rápido, já era para estar assim, já era para ter feito isso, já era para ter feito aquilo.
Mas se a gente aprende, irmãos, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, a gente olha para Deus e diz: consolida para nós, ó Deus, a obra de nossas mãos. Consolida, ó Deus. Faz com que prospere. E prospera, tá, irmãos? Mas a gente não vê. A gente não consegue entender. Eu só lembro do filósofo Anthony Flew, o maior ateu do século XXI. E ele dizendo que o pai dele era um pastor metodista. Imaginem, o filho dele se tornou o maior ateu do século XX. Maior ateu do século XX. E aí, na autobiografia desse Anthony Flew, um ateu garante que Deus existe. No final da vida, esse Anthony Flew, ele passou a acreditar em Deus. E ele deu uma grande contribuição para os filósofos cristãos. Foi uma coisa muito marcante. Várias pessoas começaram a se interessar por Deus quando viram Anthony Flew voltando. Ainda que ele não tenha se voltado exatamente para o cristianismo, a gente não sabe como foi os 5 últimos anos da vida dele, etc. Ele deixa isso em aberto no livro dele. Mas eu lembro da frase de Anthony Flew, ele dizendo assim: meu pai orou tanto por mim, para que ele tinha um desgosto tão grande quando via eu combatendo as crenças dele, etc. Imagina que alegria meu pai teria se chegasse aqui, ano 2004, quando isso aconteceu, e visse aquilo que eu estava fazendo pelo nome de Deus. Imagina. O pai de Anthony Flew não viu, irmãos. Mas foi consolidado de alguma forma as obras da mão do pai dele. Foi, mas ele não viu. Mas um coração que é sábio, que sabe que a gente é relva mesmo, que a gente é um sonho, que a gente é só uma noite, é assim mesmo. Só uma noite você consegue ver tudo? Não consegue, irmãos. Por meio de só um sonho você consegue ver tudo? Não consegue. Passa rápido. Por isso que a gente olha de eternidade em eternidade. Aí quando a gente olha, aí a gente consegue ter um tipo de vida sábia, irmãos. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Que o Senhor Deus possa nos ensinar a contar os nossos dias, irmãos, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos? Oremos. Querido e poderoso Deus, de eternidade em eternidade, Tu és o Senhor. Já nós aqui, ó Deus, nós somos pó, nós somos uma breve relva. Nós aqui, ó Deus, rapidamente nós passamos. Além disso, nós somos pecadores, nós fazemos coisas erradas, iníquas, nós praticamos malfeitos. Infelizmente essa é a nossa condição, ó Deus. Mas a gente sabe que o Senhor é soberano sobre a terra. O Senhor vive de eternidade em eternidade e triunfa o amor e a misericórdia. Por isso, ó Deus, vem abençoar para que o temor a Ti seja o começo da nossa sabedoria. Vem abençoar para que a gente aprenda a contar os nossos dias, Deus, para que a gente viva dias sábios, para que a gente possa viver com sabedoria. Tira da gente a pressa desse mundo, a vontade de ser Deus que esse mundo coloca, a vontade de esquecer que a gente é criatura, porque a gente não somos os mais habilidosos, não somos os mais rápidos, não somos os mais capazes. A gente faz muitas coisas com a mão presa, ó Deus. E vem lembrar isso a gente, porque se a gente esquece, a gente tende a desanimar e abandonar tudo. Mas a vida com sabedoria é aquela que confia que o Senhor consolida o trabalho das nossas mãos, ó Deus. E vem abençoar para que a gente lembre dessa verdade sempre. Lembre dessa verdade quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver na igreja, quando a gente estiver educando os nossos filhos, quando a gente estiver evangelizando, quando a gente estiver conversando. Existe um fazer do Senhor invisível que a gente não vê e não vê porque é criatura. E isso não é ruim. Isso serve para que a gente
Confie no Senhor, que o Senhor é que consolida, a gente não. É o Senhor que faz a coisa acontecer, a gente não. Quantos orgulhos o Senhor nos livrou pelo fato da gente não ter visto as obras de nossas mãos. Mas a gente precisa ser lembrado disso. A gente precisa ser lembrado das grandes coisas que o Senhor fez por Israel, pela igreja cristã, pela nossa vida, para ver que o mundo não está ao acaso nem está ao léu. O Senhor está dominando tudo. O Senhor está controlando tudo. Coloque essa verdade para na gente, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.